Saudações, ouvintes, nesta noite maravilhosa de São João. Eu sei que vocês não vão nos ouvir no São João, mas estamos gravando hoje e o desejo de todos os participantes hoje é estarem, evidentemente, em Campina Grande dançando forró. Opa, ou Caruaru, hein? Sou pernambucana. Ou Caruaru. Então, vamos começar mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou Franciola Araújo. Eu sou Caroline Silva. E hoje vamos falar sobre um tema de grande relevância e, de certa forma, negligenciado pela nossa sociedade: saúde mental, com foco nos estudantes. Para isso, convidamos a psicóloga Adriana Barbosa Ribeiro, que atua no Instituto Federal do Amapá. Seja muito bem-vinda, Adriana, e muito obrigado por aceitar o nosso convite para bater esse papo à luz do candeeiro. Olá a todos e todas, é um prazer estar com vocês e receber esse convite para a nossa conversa de hoje. A gente gostaria muito de saber, gostaríamos que você falasse um pouco sobre quem é Adriana Ribeiro e que você também falasse um pouco sobre essa sua trajetória acadêmica e profissional. Então, vamos começar. Eu sou psicóloga com atuação na área educacional, social e clínica. A minha formação se deu na UFRN, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu cursei minha graduação e mestrado. Eu tenho especialização em educação especial inclusiva também, e no momento eu estou finalizando meu doutorado, por favor, que termine logo, na Universidade Federal de Santa Catarina, né, onde atuo, e hoje atuo também como psicóloga no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, o IFAP, que tive a oportunidade de ser coordenadora também do Núcleo de Atendimento de Pessoas com Necessidades Específicas durante 5 anos, além de atuar como psicóloga. Ai, Adriana, que legal. Muito bacana a tua trajetória. E que termine logo o doutorado. Estamos todos vibrando, os três aqui, para esse momento chegar. Chegue para Estamos vivenciando a mesma coisa, né? Exatamente. Então, a academia é um ambiente de muita pressão. E isso impacta na saúde mental de servidores e estudantes. Na verdade, como um todo na universidade, né, nas pessoas que trabalham na universidade como um todo. Mas quando falamos especificamente dos estudantes, é possível elencar alguns fatores principais que tenha, tipo, algo seja mais recorrente, alguma coisa que você pontue com maior precisão? Então, acho que para iniciar seria importante a gente entender o que caracteriza a saúde mental, né? Segundo a OMS, a saúde mental ela refere-se ao bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, que ele consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar sua contribuição para a comunidade. Então, esse conceito ele vai de acordo com a perspectiva de saúde como um bem-estar biopsicossocial e não apenas a ausência de doença. Então, eu acho que a gente precisa pensar primeiro esse aspecto, né? De quanto a gente, na nossa vida de estudante, está cuidando do nosso bem-estar biopsicossocial. O quanto a gente está conseguindo lidar com os estresses da vida cotidiana e o quanto a gente consegue contribuir para a nossa comunidade de forma geral e para ter uma autopercepção do nosso bem-estar. Acho que são aspectos muito importantes. E eu não vou conseguir falar disso também sem falar no contexto em que nós estamos, né? Que é um contexto de pandemia. Então, a gente junta um contexto estressor, como os espaços educacionais, que já trazem para a gente prazos, trazem atividades, pedem uma certa disciplina, né, porque a gente vai ter que cumprir uma série de normas e regras que aquele espaço institui. E, além disso, no contexto em que nós estamos, que é um contexto de pandemia, já a gente está
né? A pandemia ela pede um estado de alerta constante. A gente tem estado preocupado, estressado, com uma sensação de falta de controle, as incertezas do momento, né? Inclusive, tem um dado, os últimos dados em relação à saúde mental, estima-se que um terço ou metade da população exposta a uma epidemia pode vir a sofrer alguma manifestação psicopatológica, né? Então, caso não seja feito nenhum tipo de intervenção de cuidado específico para as reações e sintomas manifestados, né? Os fatores que influenciam o impacto psicossocial estão relacionados à magnitude da pandemia e o grau de vulnerabilidade que a pessoa se encontra no momento, né? Então, entretanto, é importante também a gente destacar o quê? Que problemas psicológicos e sociais apresentados poderão ser, não precisamente são doenças. Vamos pensar que a maioria das reações que a gente tem hoje, elas são normais diante de uma situação anormal, porque a gente está numa situação anormal. Então, a gente vai se deparar com uma sensação maior de ansiedade, né? Se deparar com essas incertezas do cotidiano, se deparar com fatores estressores. Então, essas reações elas são normais dentro de uma situação normal. O que torna algo, ou o que chama a atenção da gente? É quando alguns sintomas se tornam persistentes, né? E aí a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, mas a persistência de ansiedade, a persistência de quadros de tristeza, a persistência de quadros em que você está o tempo todo querendo controlar o que está acontecendo ao seu redor, tudo isso pode, por isso que a gente diz, virar uma patologia, né? Então a gente tem que se cuidar, tem que ter cuidado e olhar, eu acho que a grande questão quando a gente fala em saúde mental é olhar para isso não como algo de pessoas que são muito sensíveis. Olhar para isso como algo de pessoas que elas são fracas. Na verdade, a vida o tempo todo traz alternâncias, né, no nosso cotidiano. Então, também a gente tem alternâncias de humor, né? E humor, quando eu falo, é a abrangência mais no aspecto da saúde mental. Nosso humor altera também nossas emoções. Então, vamos pensar isso no ambiente pandêmico, o quanto a gente tem alternado nossos humores, né? O quanto a gente, uma hora está bem, a outra hora está extremamente triste, né? Decepcionado ou criando expectativas. Então, há uma oscilação imensa, a gente tem que lidar com isso, a gente tem que estar pensando no presente. O que eu posso lidar agora? Né? Porque o que eu vou lidar amanhã já vai ser outra situação. E aí há uma tentativa também, muitas vezes, da nossa mente nos jogar ou para o passado ou para o futuro. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que tem muitos elementos aí. Mas é muito interessante a tua fala, Adriana, estava vendo aí a sensação da tristeza. Eu vou me colocar como exemplo. Meu irmão durante a graduação, meu irmão sofreu muito, né? Ansiedade, chegou a entrar em depressão. Então, foi um quadro que nós trabalhamos na terapia. E eu sempre, todos os episódios eu digo, por favor, façam terapia. Terapia é vida, ajuda muita coisa. Por favor, professores e alunos, façam terapia. É muito importante. Mas é engraçado, somos dois extremos. Eu não fico triste, eu fico revoltada. Sabe? Eu não consigo sentir a tristeza. Logicamente que a gente passa por momentos tristes, mas eu não consigo. Meu irmão não, meu irmão ele fica mais abatido, ele fica decepcionado. Tudo que você colocou, eu vi muito meu irmão, a minha prima também que passou por um quadro depressivo há um tempo atrás, por conta das coisas também da graduação, que pioram. Se você já tem, piora. Se você não tem, cria. E um momento de pandemia como esse, Franciola tá rindo, gente, vocês não estão vendo, mas Franciola está se acabando de rir comigo. Num momento como esse, eu noto muito que existem vários perfis de pessoas diferentes, porque ninguém é igual,
e os gatilhos são diferentes para cada um, né? Mas no meu caso, não é uma tristeza, eu sinto uma revolta por tudo que está acontecendo, sabe? E meio que eu fico mais eufórica do que eu já sou. Minha ansiedade dá aquele pico de euforia que eu demoro a dormir, eu demoro a fazer minhas atividades, eu quero trabalhar freneticamente para dar conta de tudo. E daí é quando a gente vê que o que está interferindo na vida da gente são os prazos, são esse futuro que não vai chegar agora, que a gente não tem certeza. Então isso me fez refletir um pouquinho, sabe? Então, eu estou vivenciando minha terapia aqui com vocês hoje, queridos ouvintes, e que a Adriana está trazendo isso tão forte para a gente, porque cada pessoa se identifica de uma forma diferente, né? Uhum. Exato. É esperado, muitas vezes, que é isso, uma coisa que você pontua, algumas coisas que você pontuou que são pertinentes. Cada pessoa vai reagir de uma forma, né? Como os afetos chegam na gente, como eles são respondidos, são diferenciados a partir da nossa história, né? Então, nossa história de vida, ela fala muito, e por isso quando você fala da terapia, é importante, né? Porque a terapia, ela vai passar pela nossa história de vida, como é que a gente olha para as coisas, inclusive o quanto a gente se cobra, né? O quanto a gente pede que aquilo só pode ser daquele jeito mesmo estando numa pandemia, que é isso que a gente tem discutido na pós-graduação. Nossa, a gente está num momento atípico, mas a gente quer lidar no espaço educacional como se nós estivéssemos da mesma forma. Não, não dá, né? Existe toda uma vida que está sendo, inclusive, perdida de forma geral, porque muitas pessoas que a gente conhece faleceram, a gente tem esse receio também de perder entes queridos, a gente tem receio a gente tem receio de não dar conta de muitas coisas, né? Então são vários. E aí quando a gente fala é esperado uma sensação de impotência perante os acontecimentos, é esperado irritabilidade, angústia, tristeza, né? E isso, no caso do isolamento, pode se intensificar os sentimentos de desamparo, tédio, solidão, né? E enquanto o aspecto comportamental, também os mais comuns são, você falou, alteração ou distúrbio de apetite, então ou falta ou excesso de apetite, né? A gente vai descontar muitas vezes aquela ansiedade que a gente está na comida, né? Porque a gente redireciona o aparelho psíquico, a gente tem um funcionamento psíquico. E quando existe algo que está ali, que a gente chama na psicologia de um sintoma, que é um sintoma, quando a gente tem um sintoma, o corpo, né, a gente vai mostrar de alguma forma, o sintoma ele vai ser mostrado, só que a gente não é atento para isso, né? Então a gente vai mudar os comportamentos, alteração de apetite, alteração de sono, insônia, dificuldade para dormir, ou sono em excesso, né? Pesadelos recorrentes, essa inquietação durante o sono também está muito relacionada na vida de estudantes. Períodos de prova, a gente vê períodos que você tem prazos que estão muito em cima. Então, há uma alteração, tá? E conflitos interpessoais, a gente não vai dizer que não. Conflitos interpessoais, porque essa irritabilidade ou essa dificuldade de lidar com as nossas próprias emoções também leva a gente não saber lidar com o outro, né? Então, são várias questões que estão postas aí, né? É um momento que, por isso que eu digo assim, a gente está numa instância que é uma instância muito atípica, né? E aí tudo isso vem no momento que a gente tem muita pressão. E aí você tem essas situações onde as pessoas que conviviam mesmo no núcleo familiar que se viam muito pouco, né? Às vezes, eu me lembro de épocas quando eu estudava que eu via meu pai no final de semana. Ele acordava mais cedo do que eu para ir trabalhar. Quando eu chegava da escola, ele já estava dormindo. Então, assim, a gente só conseguia se ver no final de semana. Só que com pandemia, tá todo mundo, né, de uma forma bem geral, muitas pessoas passaram a ficar somente dentro de casa, né? Ficaram dentro de casa,
tiveram que conviver mais e parece que os conflitos se intensificaram. E aí entra essa questão do tédio, das relações, as pessoas, né, dentro dos seus próprios problemas não conseguem lidar com eles, ele não se enxerga, não enxerga o próprio problema, mas quem está ali do lado enxerga, e aí você tem uma nova dinâmica onde os conflitos eles afloram com, às vezes, muito mais força. Uhum, exato. E aí, em um momento, inclusive, que a gente, por isso que eu digo assim, em um momento que a gente está no espaço educacional, inclusive, assim, não ressaltando outros espaços, mas a gente pensar que a gente está ensino médio, a gente está indo para graduação, pós-graduação, e em cada nível desse de ensino, a gente tem um funil, né? Vamos dizer assim, são poucas pessoas, por exemplo, que chegam à pós-graduação. Então, chegar à pós-graduação também tem um lugar de uma maior cobrança, né? A cada nível de ensino, uma cobrança pessoal, inclusive, porque assim, são poucas pessoas que conseguem alcançar esse lugar e cada vez mais, com esse número menor de estudantes, vamos dizer, a gente está num lugar privilegiado, inclusive quando a gente fala em educação superior, pós-graduação federal. Então, também há um nível de exigência e espera da gente ali muito grande, que a gente fala de um currículo oculto, né? Ou aquele ar, aquela atmosfera que está ali oculta, que sempre vem chamando a gente à responsabilidade. Então, psiquicamente isso é sentido, né? A gente sabe dessa cobrança, a gente percebe, né? Os lugares, algumas instituições que têm peso. E aí eu estava falando um pouco sobre o Instituto Federal as instituições federais, elas são vistas como espaços que pouca gente consegue acessar, já que a gente, apesar de toda a ampliação da educação nos últimos anos, que está sendo ameaçada, né? A gente tem que ressaltar, mas apesar de toda a ampliação, a gente vai para esses espaços e olha para eles e diz, poucas pessoas podem acessar, então eu tenho uma responsabilidade maior. E aí somos cobrados também nesse processo. Para aqueles que são perfeccionistas, então, junta mais um elemento para que a sua ansiedade, né, chegue ao topo, exato, né? Porque se você não cumpre um prazo, se você não chega, é porque você não foi perfeito. O problema, gente, é que não tem perfeição em um momento que você não está emocionalmente bem, né? Então a gente precisa pensar nesse lugar, e aí eu fico pensando o quanto, assim, eu voltei a trabalhar, estou atendendo nossos alunos no Instituto, e o quanto eu percebi que muitos dos alunos estão chegando com quadros de ansiedade, que aí a gente está falando, primeiro, que desde do mês de março de 2020, mais de um ano, né, foram adotadas as medidas sanitárias de distanciamento social, né, que impactaram, elas trouxeram um impacto muito grande para os processos escolares, fecharam as escolas, universidades, e a partir disso a gente pensa no ensino remoto, né? Mas a gente pensa no ensino remoto, né? E eu não estou criticando porque o distanciamento foi e é necessário nesse momento. A gente não está vacinado, mas é como uma mudança tão drástica foi feita e tão rápido, sem necessariamente estrutura para as pessoas, né? Então, é complicado e é difícil, porque aí também houve um nível maior de ansiedade de como é que eu vou lidar com isso, quais os espaços que eu vou ter, como é que eu não sei, né? Muitas pessoas tinham pouca familiaridade com as plataformas e a quantidade de plataformas que foram sendo criadas e acessadas e disponibilizadas foi muito grande. Então, todos esses elementos são elementos que a gente chama de estressores, né? Ele vem como um elemento estressor, você se depara com o problema, você vai pensar as alternativas para o problema. Para algumas pessoas, elas conseguem seguir em frente, né, e caminhar com aquilo. A outras pessoas, elas ficam paralisadas diante do problema, né, e não conseguem resolver.
conseguem com ajuda. Então, as estratégias diante de um problema são muito diversas, assim como as pessoas. Esses problemas estressores que são apresentados, eles vão ser pensados. E aí, como a sociabilidade é importante? É que, normalmente, quando eu não sei fazer algo, eu peço ajuda ao outro. A gente brinca, pede ajuda aos universitários, né? Para ver se eles ajudam. E aí, quando a gente está sozinho, agora tão isolado, porque a educação, ela não é uma educação só conteudista, ela precisa de sociabilidade, né? Eu acho que a gente sente, muitos alunos sentem falta disso, porque havia um apoio ali mútuo, né? Então, a gente tem muitas questões aí para serem avaliadas e postas, e o impacto disso é um impacto que a gente sabe que vai sentir por anos, não só nos processos educacionais, quanto nos processos, né, na saúde mental das pessoas, porque a gente não está falando só daquelas que adoeceram com o Covid, a gente está falando de toda a população que está sentindo esse momento, né, e todas as incertezas que esse momento traz. Então, né, dentro da família, a questão social, econômica. Aquela frase entre tapas e beijos, no momento, ela não está existindo para graduação, pós-graduação, ensino técnico, né? Porque a gente se odeia, mas se ama. E isso não está tendo a oportunidade de ter. A gente só ama todo mundo porque está todo mundo longe. E a gente nem ama porque a gente não conhece mais quem está entrando agora. Não tem esse contato. Como é que eu vou marcar de ir para a casa de fulano ou para a biblioteca de estar com ciclano se não tem? Mesmo que a gente marque, os encontros são virtuais, não é a mesma coisa. Você não consegue sentir como sentia antes, de eu gosto ou não gosto. Hoje em dia eu faço meio que por uma obrigação que tem que ser feito. Uhum. E é um problema, né, Francis? Fala aí. Com certeza. Não, eu tenho umas questões em relação a um fator como... Eu vou usar o termo técnico que a Adriana está usando. Eu estou aprendendo, eu vou usando. Né? Um fator estressor, que eu acho que do ponto de vista da educação foi muito impactante, e eu vejo assim, pelas cargas de horas de aula que eu tive que ficar aqui de frente ao computador para assistir aula de alguma disciplina. O que eu vejo, meu filho aqui também do meu lado, é que a primeira coisa, quando a pandemia chegou, eu disse, nós vamos ter um impacto muito grande, porque mesmo os centros chamados de excelência em educação à distância não estão realmente preparados para isso. Né? Aí, primeiro impacto, a gente teve aquelas pessoas que podiam ficar em casa, que tinham o seu computador, o seu celular, sua internet, né, seu tablet, que podia acompanhar uma aula, o fazia, né, o foi privilegiado. Só que a grande maioria não pode, não tem. E isso a gente vê no ensino fundamental, que eu acho que o impacto é violentíssimo. Ensino médio, ensino superior, a pós-graduação, muita gente não tem, e aí você vê uma mobilização muito grande de algumas instituições para permitir que esses alunos tenham acesso a esses gadgets, né, e a internet. E aí a gente vem com outro, eu diria assim, é uma segunda, uma terceira onda, que é o fato de que não se pensou, talvez por uma questão de tempo, ou realmente porque não se havia imaginado isso em momento algum, que a carga de aula em frente a um computador, ela não pode ser igual à mesma carga horária que você tem presencial. Assim, eu vou dizer sim, um fator de estresse constante para mim e para minha esposa aqui. O meu filho está assistindo a aula e você tem que estar o tempo todinho olhando, porque ele está com uma ou duas janelas abertas, escutando também vídeo no YouTube. Ou seja, estressa quem está assistindo a aula porque a carga horária ela foi mantida. Então, raríssimas exceções, você vai ter a mesma carga horária de aula presencial aplicada à aula virtual. Diante do computador, você igual a Bombril, né, da década de 80, você tinha 1001 utilidades, aqui você tem, um mundo, você tem 1001 possibilidades de não assistir aquela aula, né, e aí como é que fica rendimento, né, assim, assim, é muito complicado
lidar com uma situação como essa. Vou fazer 44 anos, nunca passei por uma situação semelhante a essa no Brasil, de qualquer natureza, né? Pandemia, que nos forçasse a ficar dentro de casa, que nos forçasse a mudar hábitos de forma tão drástica, e que essa mudança de hábito, para quem gosta de de rotina, isso já é um fator estressor muito grande, né? Uhum, sim. Então, a gente tem uma desigualdade social no Brasil muito grande, né? Então, saber que uma parcela significativa da população não tem acesso à internet banda larga e não tem experiência com tecnologias de informação e comunicação, as TICs, né? É bem significativo. A maioria dos nossos alunos, quando começaram as aulas, por exemplo, que eu tenho de referência Instituto Federal, mas aí a gente pode colocar. Muitos deles começaram a assistir aula pelo celular, porque não tinham computadores em casa. E aí o celular, o pai conseguiu um sinal de internet do vizinho, da tia, ia para algum lugar, para frente do mercadinho, né? Agora imagina isso, porque a gente está falando de um contexto ideal se a gente consegue ficar em casa primeiro e se a gente tem um lugar para estudar. Que aí já é um avanço significativo. Estar em casa e ter um espaço de estudo em casa, nossa, a gente já está com um percentual grande. Eu estava vendo um dado de que, porque tem uma diferença entre escolas públicas e privadas. Eu tinha fechado aqui, né, significativo, mas nas escolas públicas, a média no ensino médio é de 40% só dos alunos que têm acesso à internet, né? Nesse 40%, então 60% não tinham acesso à internet, banda larga, né? Só tinham acesso a algum sinalzinho de internet celular. Algumas instituições, como você falou, elas vêm com uma política de acesso, possibilidade de acesso a partir de disponibilidade de benefícios para os alunos, e, gente, benefício é uma coisa muito importante, que é para compensar a desigualdade social, porque parece que a gente fala em benefício não como direito. Ele é um direito, porque a gente fala em desigualdade social. Se a pessoa não tem a mesma condição que a outra, como é que a gente vai exigir o mesmo dela? Então já começa por aí. Então, vamos entender o que são políticas educacionais compensatórias, né? Então, a gente vai falar de políticas educacionais compensatórias, a gente vai falar dos auxílios para os estudantes, né? Para que eles consigam se manter estudando. E mesmo assim, a gente já está sentindo com os cortes que nós tivemos, né? A gente não consegue acessar todos, a gente está sentindo significativo saída de estudantes, né, desistência, desmotivação, que vem com isso, porque a gente está falando, lembra daquele conceito, eu vou voltar, o que é saúde? Para a OMS, saúde, bem-estar biopsicossocial. Se essas instâncias não estão bem, né, e a gente está no momento, então, se ele não tem uma condição econômica, como é que ele vai estudar? Como é que ele vai ter cabeça para estar dentro da sala de aula se ele, por exemplo, um senhor pai de família que é do superior e que precisa colocar comida em casa e não tem? Então, e como a gente, enquanto psicólogo, vai dizer o quê? A gente sabe que a questão econômica é uma questão primordial para o ser humano, porque você tem que viver primeiro, né? Só que quando eu falo isso, só um contraponto. Quando eu falo que a vida está à frente, é a vida, inclusive, para a gente se manter distante socialmente, quem pode, para a gente se manter no isolamento, para a gente sair de máscara, usar álcool, por favor. Porque não é, a economia não está acima da vida também. Exato. E uma coisa que você colocou, Adriana, é a questão realmente, né, dos pais de família. E é muito difícil, não só como pai, mas como filho,
De repente, ele é um pouco mais distante e precisa pegar uma condução para chegar até o lugar, e daí aquela condução poderia servir para comprar um alimento, sabe? Porque agora nós estamos no híbrido, né? Não sei como estão os institutos federais, mas algumas universidades estão no híbrido, alguns ensinos técnicos e médios. E isso é um problema, porque eu relato, meu irmão é professor da escola estadual aqui, da rede estadual, e ele diz que muitos alunos hoje vão para a escola para comer. E daí, outro dia ele disse, poxa, Carol, eu estava com um alimento na bolsa, eu disse, não leve para casa, porque ele estava pensando o que é que ele ia levar para a mãe dele, ou ele ia comer ou se ele ia levar para casa. Só que a política da escola não permite, né, que retire alimento de dentro da escola. Então ele precisava se alimentar. Então, a gente está falando da capital, né? A gente está falando de um centro urbano, que é Recife, de uma escola que é, sabe, próxima de uma área nobre do Recife, e porque ela é no meio, sabe? Um lado você tem uma área nobre do Recife e do outro lado você tem todas as comunidades e suas realidades difíceis como essa. E dentro da escola do meu irmão, na escola que meu irmão trabalha, também existe esse contexto. Existem alunos que têm iPhone, que têm, sabe, telefone muito bom, acesso à internet, é tudo que não precisa ir para a escola, porque também é opcional, tem a questão de ser opcional, você ir ou não. E consegue acompanhar de boas, assim, de casa. E tem alunos que vão porque precisam se alimentar na escola, para poder então ter o do dia, né? Porque ou vai manhã ou tarde, e ele escolhe. Geralmente eles vão de manhã porque almoça, e à tarde não tem almoço, é lanche. Então, olha, Infelizmente é uma realidade de muitos e é brasileiros, né? pesado e dói na alma da gente saber que nós somos privilegiados e o direito era para ser de todo mundo. E eu converso muito isso com meu irmão. Na hora a gente diz, Carol, isso dói porque pesa na hora que eu vou dar nota ao meu aluno. Eu sei que ele é um ser humano, mas eu também sou. Então, quando cobram de mim, fulano não foi, sabe? Eu tenho que dar esse feedback, né, para a coordenadora pedagógica, eu tenho que dar esse feedback para a psicóloga. Ou fulano está indo, mas não está rendendo. Foi que ele conversou com o aluno, porque meu irmão é bem metodologias ativas. E por que esse aluno não está rendendo? Muitas vezes é fome. Não, e é isso que a gente está falando. A gente está se deparando com uma série de questões sociais e classe, né? Quando eu falo classe social, ela também é uma categoria para ser analisada para a psicologia é importante, porque a gente sabe que existem diferenças significativas a partir da classe, também na interferência de um possível, né, uma possível questão psicológica posta ali. Né? Como é que você vai conseguir ter um alto desempenho se você não tem, né? Como pedir um alto desempenho se você não tem o que comer? E aí isso foi uma questão logo, inclusive a questão do lanche, da merenda, né, que tem na escola, foi uma questão desde o momento que a gente resolveu assumir o ensino remoto. Por quê? Porque era uma decisão, a gente sabe que muitas crianças vão para a escola para comer, e aí sem essa comida também, imagina como é que elas vão estudar. E a gente tem um aumento significativo do desemprego agora, né? E um aumento de todos os processos, desde alimentação ao gás. Tem gente voltando a cozinhar a lenha, né? Então, a gente tem uma realidade, e aí falar de educação sem fazer a leitura da realidade, falar de saúde mental sem fazer a leitura da realidade, é descolar da realidade. Por isso que a gente acha que está discutindo o que nós estamos discutindo aqui. Então, é importante. E aí, pegando um pouco também do que o Francioli falou, uma coisa que a gente está discutindo é as desigualdades sociais, e a outra coisa é a adaptação do ensino presencial para o ensino remoto, né? Foi necessário fazer a gente fazer e se afastar, o distanciamento social, o isolamento social, eles são necessários. Mas como adaptar simplesmente uma metodologia e querer que ela encaixe em outro formato, né? Simplesmente esse outro formato, ele, né? Que tipo de coisas, que tipo de experiências a gente tem? A gente vai ter, e eu sei que é uma sobrecarga para o professor também,
né? A gente não está falando só dos alunos, há uma sobrecarga imensa para os professores, porque eles tiveram, de um momento para o outro, que trabalhar seus conteúdos, toda a sua metodologia a partir de um outro formato, sem saber muito bem como adaptar esse formato, sem orientação também, porque foi tudo no teste, né? E a gente está testando até hoje. E aí essa incerteza de novo de vamos voltar para o ensino híbrido, vamos voltar para o presencial, mesmo ainda tendo risco sanitário, né? A gente ainda está falando no momento que a gente acabou de bater 500.000 de pessoas mortas. Como é que a gente volta para um espaço em que há uma concentração muito grande de pessoas no mesmo lugar, que é a sala de aula, né? Então, é delicado tudo aquilo que a gente falar, porque eu acho que entender que é uma crítica construtiva para a gente pensar o avanço disso é importante. Porque a minha sensação é que todas as críticas que a gente foi fazendo no passado, elas estão sendo usadas para dizer assim, então joga fora. Eu disse, não, gente. Fazer uma crítica é para o avanço daquele modelo e não para jogar fora o modelo, né? Então, a gente pensar, existe estratégias boas de ensino remoto? Existe. Existe a necessidade do ensino presencial? Existe. Existe, inclusive, a necessidade no ensino remoto de que se incentive interação, né? Que se incentive grupo, de que a gente não mantenha uma individualização dos alunos e dos conteúdos, porque a sociabilidade é extremamente importante no presencial e sempre foi, né? Eles se ajudavam, né, os alunos. Então, como não usar isso hoje? A gente nem liga mais as câmeras, né? A gente nem se vê. O professor fala para um monte de telinha fechada. Então, é um lugar outro, né? E como interagir aí, né? É complicado. Só para concluir, né, o que eu tinha falado, para reforçar a tua fala, uma situação que. Porque é tão chocante para mim saber que essas situações existem, e existem aos montes. Tinham vários alunos dentro da instituição, que o meu irmão leciona, que não estavam indo para aula nem participando da situação das aulas remotas, porque não tinha aparelho telefônico. Porque não sabiam que as aulas tinham voltado, sendo híbrido. Aí a mãe do aluno encontrou uma outra mãe que perguntou, sabe aquele telefone sem fio? Aí foi quando a mãe foi na escola e conseguiu saber. Mas isso mexe muito com a cabeça do aluno, porque uma criança ou um adolescente, né, dependendo dele esteja, porque para mim 13, 14 anos não é uma criança. Aí vai já para a adolescência e tanto no ensino técnico quanto graduação a gente sabe que ainda são adolescentes. Eu não tô deixa eu me expressar da melhor forma. Meus amigos já estão lá e eu não estou, porque eu não tenho condição financeira. E eu perdi algo porque eu não tenho condição financeira. E muitas mães são solo. Então, imagina a cabeça dessa criança, desse adolescente, como não fica? Como é que se depara? E principalmente adolescente que hoje em dia tem um jovem aprendiz que tem a oportunidade de trabalhar mais cedo. Como é que fica? Eu sempre tento. O Francioli briga muito comigo aqui, mas eu sempre tento me colocar no lugar do outro. Seja professor, seja aluno, seja um ser humano. Mas eu me ponho muito porque eu fico pensando, meu Deus, é o mínimo de empatia que a gente pode ter, né? Que às vezes não acontece. E daí eu acho que isso prejudica muito a saúde dessas crianças, desses adolescentes e desses pais. Pais não, mães ou pães, como queiram chamar. E fica aquela troca, né? Ela não quer que esse filho receba essa sobrecarga, mas o filho não fala que já está recebendo e isso reflete na escola e na saúde mental. Tem muitos. Porque se eu fosse falar, são tantos casos, sabe? Assim, são tantas situações, né, diversas, que é o que você falou, tem muitos alunos que perderam a aula porque não tiveram conhecimento logo, tem alunos que estão se sentindo extremamente burros porque não estão conseguindo acompanhar. Então, isso para a autoestima deles é péssimo, né?
Porque, tipo, tem um aluno que já está quase desistindo, que não conseguiu acompanhar, né? Toda uma aluna que grávida também, assim, mas estava sem celular, com um bebê de 2 meses, sem celular, isolada no bairro e tentando pedir que imprimisse o material para ela continuar a estudar, porque era um lugar de motivação, a escola é um lugar de motivação para a maioria dos alunos, na verdade, mas que estão desmotivados agora, né? É esse lugar porque a gente sabe que o espaço escolar, por isso que eu disse, eu sempre falo que, na verdade, o ambiente escolar, ele é uma micro-representação do mundo. Então, aquele aluno ele vai viver todos os elementos sociais na escola, né? Ele vai crescendo, ele vai aprender, basicamente, porque é ali que ele tem os amigos, é ali que ele vai namorar, é ali que ele vai descobrir as responsabilidades, é ali que... Então, para muitas crianças e adolescentes, o espaço escolar, ele é o segundo, a gente conversa, né? A escola é o segundo espaço de sociabilidade, né, que orienta a formação, o desenvolvimento humano, né? Assim, você tem a família como um grande espaço inicial, mas a escola é uma das instâncias posteriores que vão dar essa referência. E aí, por isso que para mim quais os pressupostos que a escola apresenta para o aluno desde que ele chega, né? Quais são, quais são a nossa política educacional, como é que a gente pensa enquanto instituição, que elementos a gente leva em consideração, e se a gente leva em consideração saúde mental, né? Se a gente leva em consideração todos esses aspectos que eu acho que estão sendo bem questionados agora, né? Eu disse, a gente estava brincando, eu estava brincando agora de que eu quero terminar meu doutorado, né? Mas assim, eu estou num exercício que eu acho que agora, né, aquele momento é bom que minha orientadora sabe que momento a gente está histórico, que a gente está conversando sobre as coisas, que ela me orienta, né? Ainda tem essa orientadora que orienta, olha aí que legal. E aí, a gente pensar nesse contexto com mais tranquilidade. Por quê? Mas eu estou num lugar outro, né? Eu estou num lugar que eu já sou servidora federal, então, né, eu não ter, e eu não tinha, porque eu não pedi, por exemplo, bolsa de pesquisa nunca, porque eu disse, já sou servidora, né? Então eu tenho uma tranquilidade outra que muitos alunos não têm, né? Que já pensam, meu Deus, e agora? Eu vou terminar, vai acabar a bolsa, né? O que que eu vou fazer? Como é que vai ser? E se a bolsa não foi cortada, né? Porque para muita gente foi na pós-graduação. E aí, para muita gente também que está em outras instâncias, não tiveram benefícios, não tiveram ajuda. Como é que essas pessoas. Por isso que eu falo da importância dos benefícios para a disparidade social que a gente tem. Não é favor, é direito. É para compensar a disparidade social. É preciso dar condições das pessoas estudarem. É preciso disponibilizar sim, alimentos, é preciso disponibilizar acesso à internet, é preciso disponibilizar, não é favor. Então, quando a gente parte de uma educação que ensina o que é direito também, né? O que está na instância do direito, o que é coletivo, porque a gente individualizou as pessoas, e como é que a gente também vê o coletivo? E aí a gente vai falar, acho que uma coisa legal, Carol, também é solidariedade. É uma coisa que a gente tem buscado, inclusive quando a gente vai pensar agora, acho que pensar um pouco nas estratégias de cuidado, né, diante dessa situação toda que a gente está vivendo. Acho que a gente precisa pensar nisso, né, para a gente, que estratégias de cuidado a gente pode ter, né, conosco e com o outro, né, diante de toda essa condição. Você falou, a gente precisa de uma rede de autossuporte e do suporte mútuo. Por mais que a gente esteja distante, a gente não está desconectado. Então, por exemplo, incentivar isso nos espaços educacionais seria muito importante, né? Incentivar grupos, a manutenção de grupos de estudo, grupos de apoio, trocas de experiência, saber como é que está para o outro,
aquilo que você acha que você está vivendo sozinho, o outro também está vivendo, né? Então é importante essas trocas, esses diálogos, às vezes parar uma aula e não falar em conteúdo e falar como é que as pessoas estão, nossa, isso é educação, sabe? Assim, eu fui convidada esses dias a ir fazer um boas-vindas. Eu sou do setor, né, que é a SEGAI, que é um setor de atendimento e atenção ao aluno no Instituto Federal. E aí eu fui convidada para ir dar as boas-vindas para o PROEJA, que é o Educação de Jovens e Adultos. E aí, foi o que eu falei para mim, a gente fez dois jogos teatrais que eu gosto, a gente pode chamar de jogos teatrais, dinâmica, o que for, né? E aí, ótimo, Franciele adora dinâmica. Adoro dinâmica. Adora dinâmica. E aí, mas a primeira coisa, eu acho que é um convite a estar aberto, sabe? Porque aí eu usei exatamente jogo teatral, e nesse convite a estar aberto, foi esse momento que eles puderam falar. Eles tinham que falar uma palavra sobre o que era aquele momento para eles, e eles foram amarrando, 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 amarrando. E no final, e é importante que todos falassem, porque também tem aquela coisa de, vamos deixar as pessoas falarem. Aí fala os 3, 4 e pronto, você não ouviu todo mundo. Então é importante que todos falem, que todos sejam ouvidos, porque aí você dá um senso de coletividade e você alcança as pessoas no grupo. Você vê quem está com vocês, por exemplo, dentro da sala de aula. Eu acho isso é uma coisa tão simples, sabe, assim, só que a gente está numa instância de que cada um se resolve por si. A gente tem esse discurso. Por isso que pensar em saúde mental é tão difícil. Primeiro porque ela precisa ser coletiva também. Ela não é só individual. E aí a gente fala da terapia, a terapia é individual, mas existe processos terapêuticos. E aí existem processos terapêuticos que são coletivos. Um encontro como esse foi extremamente terapêutico para a galera no final, porque foi o espaço que pessoas idosas, pessoas mais jovens conseguiram falar, se encontrar, se ver e se solidarizar com a perda do outro, saber como é que está o colega, dizer da cerveja que eles querem tomar futuramente, ter uma perspectiva de que existe futuro, né? Então são esses lugares um pouco. E aí pensando um pouco nas estratégias de cuidado, acho que para a gente ir finalizando, senão essa conversa vai longe, Pois eu é. estou tentando me regular, né? Eu elenquei algumas coisas para a gente pensar, então eu vou conversando se vocês quiserem ir falando também, né? Mas a gente pensar, eu acho que primeiro é reconhecer e acolher os meus receios e medos, procurando pessoas de confiança para conversar. Eu acho que é importante você reconhecer e você acessar aquele medo, aquele receio e não guardá-lo. Isso é muito comum, por exemplo, na, em muitos espaços, né? Tipo, eu vou falar, o outro vai achar que eu sou burro. Eu vou falar, eu vou mostrar minha incapacidade. Eu vou falar, mas o outro já avançou tanto. Aí eu vou falar, tipo, e você se fecha naquilo. E muitas vezes é uma fantasia, porque o outro está na mesma condição que você, né? Então, ao invés de se ajudarem, não, vocês mantêm uma fantasia juntos ali, né? E não conseguem caminhar. Eu uso uma estratégia com uma amiga minha que eu acho que foi muito legal para a gente também compartilhar vocês na pós-graduação. A gente resolveu fazer sala de estudo virtual, já que a gente não pode fazer, né? Aí a gente, como fica muito em casa, às vezes a gente não se concentra ou tá assim ou precisa. Aí a gente, cara, vamos fazer uma sala de estudo virtual, porque na verdade o pessoal na CAP já está fazendo isso, né? Alguns alunos da pós-graduação fazem encontros no grupo da CAPES, e aí eles fazem salas de estudo virtual. E aí o que a gente colocou pra gente, cara, o que você tem que estudar? Eu tenho que estudar isso, isso, isso. O que você tem que estudar? Eu tenho que estudar isso, isso, isso. Tá, a gente passa 2 horas ali, tipo, só aqui conectadas, a gente estudando mesmo, fazendo.
Depois de 2 horas, eu vou parar agora. Onde que você chegou? Cheguei nisso, nisso, nisso. O que que você concluiu? Isso, isso, isso. Onde é que você chegou? Cheguei nisso, nisso, nisso. O que que eu concluí? Isso, isso, isso. Isso aí vai me ajudar nisso aqui. Me dá essa referência? Isso vai me ajudar nisso aqui. Me dá isso aqui? Beleza, então a gente se encontra daqui a 2 dias de novo na sala, sabe? E aí tá funcionando muito bem pra gente, a gente tá caminhando juntas, sabe? A gente tem esse lugar do uma incentivar a outra quando tá cansada, né? E fazer isso mais coletivamente. São coisas simples, mas a gente vai ter que ir usando recursos, né? Pensando em algumas coisas assim. Eu gosto muito de ver essas práticas, elas em funcionamento. Eu só não gosto muito da dinâmica, mas eu gosto de tudo o resto. E assim, eu sinto muita falta disso, né? Mesmo antes da pandemia, eu sempre imaginava assim a necessidade de grupos de estudos. E esses grupos de estudo, eles abrangendo ali alunos da graduação, mestrado e doutorado, para que você possa trocar ideias, né? E isso cria esses bons momentos. No laboratório que eu trabalho, a gente tinha sempre o momento do bolo. A gente está voltando agora porque nós estamos trabalhando em uma escala e algumas pessoas já estão vacinadas, né? Então, assim, já tomaram pelo menos a primeira dose. Graças a Deus, eu estou no meio deles. Então, assim, a gente já está retomando aquele momento do bolo da tarde, né? O cafezinho para aqueles minutos ali para falar um pouco. E eu vejo como isso tem impactado, né, positivamente, novamente, com todo mundo, porque você sai desse isolamento. Eu gosto do estar isolado, mas você ter essas oportunidades, né, quando você está desenvolvendo um trabalho, é estressante, é doutorado no nosso caso, né, e você ter a possibilidade de conversar com pessoas ali que estão desenvolvendo trabalhos similares e que nem sempre você vai falar sobre o seu trabalho, mas que você vai compartilhar ali vivências, é muito importante. E eu vejo que essa criação de espaços virtuais, de uma forma geral, eu não consigo ver dentro do grupo que eu faço parte como algo que seja é, corriqueiro. A pessoa muitas vezes vai, se reúne, vamos fazer uma reunião. A gente faz uma reunião, você tem ali 30 minutos, acabou, tchau. Então, você resolveu o teu problema. Então, e eu acho que assim, a gente precisa muito engajar, como a gente já comentou aqui em um episódio anterior, para que esses espaços eles sejam criados. Sejam criados e as pessoas elas se sintam, né, bem acolhidas, que a gente possa realmente transformar isso em espaços de convivência e que melhorem, sejam capazes de melhorar as nossas relações. Isso também tudo depende da dinâmica das pessoas, né? Eu vou te dizer, de encontro de amigas, a gente faz um sarau virtual uma vez no mês. Aí pega bebida, conversa, traz poesia, uma toca violão, sabe? Virtualmente está todo mundo, porque também tem uma coisa, isso aqui que a gente está vivendo agora, a possibilidade de eu estar em Santa Catarina, um em Pernambuco, outro, sabe assim, na Paraíba, e todo mundo está no lugar e a gente continuar se encontrando, falando, conversando, né, batendo um papo, como nós estamos, Uhum. é a possibilidade que essa conexão permite. Eu acho que, e como você falou, estar isolado também, e tem uma coisa ali, estar isolado também é um momento importante. A escolha acho que a escolha de estar ou não que é o problema aqui, né? Que as pessoas não. Uhum. Mas uma outra discussão que a gente teve foi a dificuldade para algumas pessoas que têm condições econômicas melhores, né? Não estou falando, mas para algumas pessoas foi conviver consigo mesmo. A gente passou muito tempo convivendo com a gente. E aí a gente teve que ver se a gente era boa companhia ou não. Sem dúvida. Então, Eu, acho que passamos muito eu tempo. descobri que eu sou ótima porque eu falo comigo, eu brigo comigo, eu me respondo, eu me peço perdão e eu volto. Então, eu tô me descobrindo dentro dessas várias facetas, sabe? Que fazia tempo que eu acho que eu não parava para me reconhecer, me autoanalisar. E eu acabava transferindo isso para o outro. Então,
Fui tóxica um dia na vida. Espero não ser mais. Olha, isso é processo, viu? Continua a vida toda, não vou te contar. Projeção, então, a gente projeta demais nos outros, porque é muito mais fácil dizer que é o outro, né, gente? Tem um ditado aí do Nordeste, né, que macaco não olha pro rabo, né? Então, pensando um pouquinho também, a gente tem que retomar, por exemplo, estratégias e ferramentas de cuidado que tenham sido usadas em outros momentos de crise e sofrimento e que trouxeram uma maior sensação de estabilidade emocional. Muitas vezes, quando a gente está estudando, está num ritmo intenso de estudo, está num espaço que exige muito da gente, a gente nega as outras instâncias da nossa vida, né? E a gente tem que ter cuidado com isso, porque o autocuidado ele é importante. Fazer exercício físico, se alimentar bem, tentar dormir, né? Ter uma rotina, também foi importante isso. A gente se desestabilizou e a nossa rotina mudou inteira e a gente precisou reconfigurar nossa rotina. A gente precisa de rotina, na verdade, porque uma vida, para a maioria das pessoas, né, existem pessoas que vivem sem rotina bem, mas para a maioria das pessoas isso traz uma sensação de segurança. E aí a falta de rotina, ela trazia uma sensação de incerteza e insegurança para muita gente. Então a gente precisou reconfigurar isso, trazer novas rotinas, né, para o nosso. Então, investir em exercícios que ajudem a gente e a redução do nível de estresse. Então, sim, se você gosta de ler alguma coisa tipo poesia, para ler poesia, vai meditar, sim, vai fazer uma atividade que traga principalmente exercício que trabalhe respiração, gente. Em crise de ansiedade, a primeira coisa, numa crise, a gente vai trabalhar, e é uma das poucas coisas que você consegue é trabalhar a respiração da pessoa. Inclusive, tem uma coisa, muitas pessoas foram para o hospital em crise de ansiedade achando que estava com Covid, porque não reconhece, né? Então você está com taquicardia, falta de ar, né? Tem fraco ali assim, e você diz, não, estou com Covid, e é uma crise de ansiedade. Ou tô infartando, né? Estou infartando. A maioria das pessoas chegava achando que estava infartando também, né? Só que é um sintoma. Isso, o que que acontece, gente? Alguma coisa precisa ser olhada. Quando você está nisso, é porque alguma coisa precisa ser olhada. Adriana, inclusive, já que você está dando dicas, né, para melhoria da nossa saúde mental durante esse processo, nós que estamos na graduação e na pós-graduação, nós nos cobramos muito de sermos, hoje acho que não sermos os melhores, mas de conseguir dar conta da demanda de disciplina que continua a mesma, da escrita da tese, da qualificação, da ida para o laboratório quando não acontece, quando a gente fica mais vulnerável, quando a gente não consegue atingir os nossos objetivos. Por exemplo, eu passei uma semana doente e eu me culpei porque eu fiquei doente, sabe? Tipo, pra mim foi uma semana perdida, eu sou inútil, passei uma semana de inutilidade, mas eu fiz outras coisas, eu cuidei da minha saúde naquele momento. Mas aquilo tá tão enraizado dentro da gente que um simples dia que eu tiro pra fazer nada, eu já digo, poxa, o dia foi tão inútil. E isso é todos os alunos que pelo menos eu converso, que eu tenho contato, tá passando por isso. E a gente sabe que a gente não precisa se culpar, a gente precisa de um dia para descansar. Se tá doente, a gente tem que se recuperar para então voltar a fazer atividade. Nós estamos vivendo uma pandemia, mas não está sendo fácil. Então, eu queria que você desse algumas dicas, né, para a gente passar por esse momento tão doloroso para a gente, que já vem desde mesmo de antes da pandemia. Agora está se intensificando, né, porque a gente está em casa e a gente acha que é uma máquina. Uhum. Eu acho que, então, a gente está tendo a necessidade de um isolamento, um distanciamento social, né? Mas ele não quer dizer que você não possa manter o contato, mesmo que virtual, com sua rede socioafetiva. Isso é muito importante, tá? Familiares e amigos. Então, manter esse contato, organizar uma rotina saudável que inclua suas tarefas, mas também um espaço de lazer e distração, né? Então, ok, eu tenho uma carga horária grande, tenho.
como é que está a minha agenda, como é que está a minha rotina, o que que eu posso estabelecer, porque inclusive quando a gente não tem uma rotina de estudo, uma das coisas que a gente também mais tenta trabalhar com os alunos é a tentativa de construção de uma rotina de estudo. E, gente, na pós-graduação e na graduação verifica o que que você consegue fazer no dia. Você não vai fazer um artigo no dia, né? Então não coloca uma meta de vou fazer um artigo, porque você nunca vai alcançar essa meta e você vai se frustrar. E aí quando você se frustra, você tende a olhar para aquilo como um monstro e cada vez mais vai tornando um monstro muito maior. Então, e aquilo que dá medo na gente, a gente se distancia. Então, existe um mecanismo ali, né, que acontece muito, por exemplo, na pós-graduação, e eu estou falando por vivência própria, viu? Não é que eu também estou imune a isso, não. É que às vezes a gente também coloca metas muito altas, a gente não alcança essas metas, e aí a gente se acha, né, incompetente, só que você colocou uma meta que era inalcançável. Então, primeiro, diminua a meta, diminua a meta e depois dobre, né? Tá. Mas diminua a meta que você, assim, o objetivo. O que que eu consigo fazer hoje? A introdução do artigo, beleza, a introdução do artigo eu consigo fazer hoje. E aí, eu consigo pensar esquema da metodologia. E eu digo para os alunos no Instituto, quantos trabalhos você tem? Porque aí uma coisa que eu trouxe, né, para o Francioli, é que assim, eu acho que existe uma diferença significativa da pós com a graduação, o ensino profissional, é que a gente tem que ser disciplinado na pós-graduação, por isso, principalmente, a rotina está bem estabelecida, né? E aí a gente exige da gente, existe um orientador, mas a gente não tem mais uma quantidade de disciplinas imensa, a gente não tem, sabe, a gente tem uma quantidade de leituras, uma regulação, mas eu olho para os meninos com 14 anos e 15 disciplinas no ensino integral, no Instituto Federal, e eles não estarem pirando, eu já estou achando ótimo. Uma pessoa de 14 anos, sabe, com esse nível de... Quando eu fico assim, impressionada. E aí, aquela mudança que você fala, Carol, que a gente passa até o nono ano, né? E vai para o ensino médio, e aí você tem uma entrada drástica nesse espaço que você não reconhecia ainda, né? Então, também é difícil, os primeiros anos são sempre, acho que o primeiro ano de qualquer instituição, de qualquer nível, modalidade de ensino, sempre é complicado, porque é uma nova adaptação, porque a gente também tem isso, a gente muda o funcionamento em cada um desses níveis, né? A gente muda a lógica. Você estudava com um professor, agora você vai ter várias disciplinas, aí você tem várias disciplinas, agora você vai ter mais disciplinas ainda, com pesquisa, com extensão, e você vai ter, então cada uma são novos desafios, e enfrentar novos desafios leva um tempo para adaptação. E aí esse tempo de adaptação também, que eu disse, é um fator estressor, porque você não conhece aquilo, é desconhecido e eu preciso conhecer. O que a gente faz para receber os alunos novos? O que a gente faz para ambientar os alunos? E não é só passar conteúdo, não é só falar. Porque também a tendência é assim, vamos dar boas-vindas, aí a gente fala para o povo, um monte de coisa, eles nem entenderam o que a gente falou e tal, ok, agora que a gente deu boas-vindas, vamos lá começar a produzir. Mas vocês viram que eu sou faladeira também, né? Então, peraí, deixa eu pegar meu roteiro. Então, essa rotina, uma rotina de estudo saudável é importante, gente, é muito importante, inclusive para diminuir a sensação de ansiedade que a gente tem, porque a gente precisa estabelecer o que a gente vai precisar fazer, o que é possível a gente fazer e o que a gente pode alcançar, né? Então, são coisas que a rotina estabelece. A gente precisou, nesse tempo também, reenquadrar planos e estratégias de vida, gente. Porque é isso.
A gente quis seguir os mesmos planos e produzir da mesma forma, sem fazer adaptação às condições que a gente tem. A gente usa o mesmo critério para um momento totalmente diferente. Então, também, e é isso, assim, a gente está usando o mesmo critério em tudo, inclusive nas modalidades de ensino, a gente está usando os mesmos critérios para nos cobrar, a gente está usando os mesmos critérios, muitas vezes, de avaliação, né? Então, como é que você vai usar os mesmos critérios para uma realidade distinta? Reenquadrar, replanejar, sim. Inclusive isso, gente, a gente precisa replanejar. Você estabeleceu uma meta, é, é, aí eu vou falar um pouco um termo mais psicológico, é que cristalizar qualquer ideia, a gente vamos dizer que é meio neurótico. A gente ter a capacidade de flexibilizar a, a partir das situações que são apresentadas a gente é um processo psíquico saudável. Se você só tem uma resposta sempre para todos os problemas que aparecem, você cristalizou suas respostas. Você não tem flexibilidade. Isso, na verdade, torna você mais rígido. E essa rigidez, ela traz uma série de consequências outras. Você sempre responde da mesma forma para tudo que está sendo apresentado para você, né? Eu estou falando de maneira ampla. Aí, como cada um vai entender isso, né? Aquele momento, reflexão. E aí, só para a gente finalizar esses pontinhos, gente, também uma coisa importante nesse momento. Reduz o tempo que você passa assistindo ou ouvindo coberturas midiáticas. Isso tem um impacto para a gente muito grande, né? Buscar fontes confiáveis de informação, em sites confiáveis, mas e compartilhar ações e estratégias de cuidado e solidariedade, sabe? Compartilhar com o outro como você está fazendo, estimular o espírito de solidariedade, incentivar a participação também na comunidade, né? A gente vê, acessar o outro, né? A gente pode não estar tendo contato, mas a gente sempre tem essas possibilidades de troca. E assim, algumas pessoas estão não sabendo lidar com as emoções, elas estão voltando isso para o uso de álcool e outras drogas. Tenha cuidado com isso também, né? Eles não são válvulas de escape, né? A gente tem que lidar com as nossas emoções, então a gente tem que olhar para elas. Então busca, se você não está conseguindo lidar, as suas estratégias não estão dando conta, busca um terapeuta, né? Você não está necessariamente adoecido, mas você está buscando uma ampliação de estratégias. E ampliar as estratégias e ampliar os modos de ver a nossa realidade é muito importante. E desfazer fantasias, porque a gente cria uma série de fantasias na nossa cabeça. E a gente precisa, muitas vezes, desconstruir essas fantasias, né? Lidar com a realidade, olhar meu contexto, ver se eu estou respondendo da mesma forma sempre, adequar a nossa vida, né? Então, é um pouco por aí. Por favor, espero ter contribuído com vocês. Poxa, para mim foi fantástico, Adriana. Sempre bom, né, conversar com você. Onde as pessoas te encontram? Como elas encontram, Adriana? Tem meu e-mail institucional, então pode me mandar um e-mail, né? Que é adriana.ribeiro@ifap.edu.br, né? Que é o espaço institucional. Futuramente eu vou criar, acho que uma conta no Instagram como psicóloga. Por enquanto a minha conta é só pessoal, então eu não vou disponibilizar por enquanto. Mas estamos, e a gente tem site, gente, sigam o site da Fiocruz, é um site muito bom de informação, né? O site do Butantan, sites muito bons de informação, né? Usem máscara, por favor, se cuidem da sua saúde mental. Não é mimimi, sabe? Senão ela vai vir, né? Você somatiza, vai aparecer no corpo, vai aparecer na vida de alguma forma. Então, é importante a gente.
e que a gente construa espaços educacionais mais solidários, sabe? Espaços educativos críticos, sim, né? E não só conteudistas, não é só o conteúdo que importa, né? Eu acho que a gente precisa construir estratégias juntos aí. Obrigada. E aí eu vou agradecer aos nossos ouvintes que, além, né, dos estados que já nos ouvem, recentemente nós começamos também a ser ouvidos em Sergipe e no Amazonas. E, para minha surpresa, os nossos amigos portugueses estão também nos ouvindo. Então nós já somos ouvidos em Lisboa, Porto, Setúbal, Braga, Azores, Leiria, Évora, Viana do Castelo, Coimbra e Aveiro. A luz do candeeiro está chegando a mais lugares aí pelo mundo. Carol, tem recadinho? Hoje eu não tenho recado, apesar que, é o que eu vou falar sempre, cuidem-se e façam terapia, por favor. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou aproveitar. Nosso episódio vai sair um pouquinho depois, mas queria deixar os parabéns para a SBPMAT, a Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais. Isso, verdade, Francioli. Parabéns. Que é a sociedade brasileira que foi o pontapé inicial para que o nosso podcast ele passasse a existir, né, dentro dos University Chapters. Então, fazendo 20 anos aí no dia 25, né, nessa sexta-feira agora, que passou, agora passou, né? Então, parabéns a SBPMAT e a todas as pessoas que fazem essa sociedade, que tem um impacto muito positivo na nossa sociedade. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Adriana, mais uma vez. E a todos os nossos ouvintes, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais, hein, pessoal? Se cuidem.